Quero ser professor, mas tenho medo de dar aulas. O que fazer? Robert, o que fazer? Me ajuda. Você tem que ter cara de pau para ser professor. É um lugar muito imprevisível, assim. Você consegue prever algumas coisas, mas muita coisa é imprevisível. Aquela pessoa que te inspira, provavelmente, ela tem anos e anos e anos, e muitos anos de docência. Experiência na área não quer dizer tudo. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre começo de carreira. Para você que está pensando em ser professor ou está no curso de licenciatura, mas ainda não teve a oportunidade de ir para a sala de aula e tem medo. Quero ser professor, mas tenho medo de dar aulas. O que fazer? Robert, o que fazer? Me ajuda. Então, essa questão eu recebi já algumas vezes aqui no canal. Tanto no canal, mas também no meu Instagram. Se você não me segue, inclusive, me segue lá. Robert Marley _, de pessoas um pouco angustiadas ou querendo entender como que começa a dar aula. Assim, será que eu serei um bom professor? Será que tem sentido para mim? Eu tenho medo, eu tenho inseguranças, o que fazer? Por onde que eu começo? Essa é uma questão que eu sei que paira na mente de muitas pessoas. E eu quero começar falando que eu também já tive esse mesmo medo, né? Eu trabalho com educação há uns 2 anos dando aula. É pouco tempo, né? Pensando aí em uma carreira de um professor. Mas nesses 2 anos eu já aprendi muita coisa. E eu falo aqui no meu canal também sobre muita coisa que eu já aprendi ao longo da minha vida aí como professor, pesquisador, historiador e afins. E parece muito inspirador, assim, eu vim contar a minha história e falar, porque eu já dou aula, eu faço e aconteço. Mas eu também tive um começo de medos, de incertezas, de inseguranças, de muita coisa, assim, que me preenchia de maneira positiva e também nesse lugar de insegurança e que eu tive que aprender a lidar com isso. Então, o objetivo desse vídeo é compartilhar um pouco dessas reflexões que eu tenho tido e algumas dicas também que virão juntas nessa conversa que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é se você tem vontade de dar aula. Existe dentro de você um interesse? É de dentro para fora? Assim, é um desejo que te move de alguma forma? Faz sentido para você essa profissão? Porque se a resposta for sim, tá no caminho certo. E isso parece muito bobo, mas é uma questão que tem que estar muito definida dentro de você. Porque se não há desejo, como que vai ter vontade? Né? Se você não quer essa profissão, ou está fazendo uma licenciatura por algum outro motivo, mas não é um desejo genuíno seu, como que você vai ter uma vontade genuína também de ir para a sala de aula? Então, primeira coisa é para você se perguntar se existe vontade dentro de você. Muito simples. E aí, o próximo passo dessa conversa aqui é sobre coragem. Como que constrói coragem, né? Assim, eu separei até essa dica para falar como cara de pau. Você tem que ter cara de pau para ser professor. Você tem que se jogar nesse processo sem muitas expectativas, ou até com expectativa, mas entendendo que você vai perceber como é essa profissão vivendo de fato. Você já teve contato com professores, porque você passou por uma escola, pela faculdade também, numa outra dinâmica, né, professor-aluno, mas ainda assim, você sabe como que é ser professor, mas na perspectiva de aluno. E quando você estiver nesse outro lado do professor, você vai perceber que algumas coisas vão mudar, assim, de configuração. Porque você agora vai estar ocupando um outro lugar. Não vai estar naquele lugar mais de aluno, mas no lugar agora de um professor. Então, tem que ter cara de pau. Tem que se jogar. Vamos lá descobrir como é que é esse rolê? Um pouco assim, não ficar se prendendo ao que falta, ao que você acha que você não sabe de conhecimento assim. Falar uma coisa pra vocês, que eu confesso que antes de eu começar a dar aula, eu tinha essa noção de que eu tinha que acumular o máximo de conhecimento no curso de História para depois conseguir passar isso para os alunos. Tanto que eu comecei a dar aula só no meu último ano de graduação. Por outros motivos, né? Eu trabalhava em outra área, não podia largar o meu emprego por muito tempo, enfim. Muita coisa aconteceu, não foi só porque eu não quis ou por medos, que eu não dei aula desde muito mais tempo. Então, no último ano que eu tive contato com estágio obrigatório, foi quando eu comecei a dar aula. E foi um momento em que eu me cobrava porque eu achava que eu tinha que ter dado aula mais tempo, né? Eu estava atrasado em comparação a alguns outros colegas, porque tinha colegas meus que davam aula desde o primeiro semestre, segundo semestre, muito cedo, já dando aula, e eu sentia que eu estava atrasado. Quando eu comecei, isso pouco importava, porque os alunos não conhecem a sua história, de fato, ou as suas inseguranças, os seus medos. Só se você contar, se você se permitir contar de alguma forma. Mas pensa que quando eles estiverem nessa condição de professor, eles vão estar projetando um professor.
Eles não sabem o que te toca de maneira negativa, de onde que vem suas inseguranças. Então tenha cara de pau mesmo, não vá achando que você precisa saber muito, porque primeiro, você já sabe muito, assim, você passou por uma faculdade, ou tá passando por uma faculdade, tá acumulando conhecimento aí de alguma forma. Por mais que você ache que não, o conhecimento tá aí ficando em você de alguma maneira. E outra coisa, você vai perceber como que você passa o conhecimento, como que os alunos interagem com o que você passa em sala a partir do contato e do momento que você estiver presente em sala. Porque é uma coisa, assim, a sala de aula é um momento que você descobre muita coisa. É um lugar muito imprevisível, assim. Você consegue prever algumas coisas, mas muita coisa é imprevisível. E você precisa aprender a lidar com essa imprevisibilidade. Então, tenha cara de pau e vai, sabe? E a terceira coisa que eu falo pra você, tem um pouco a ver com isso também de ter cara de pau, mas é começa. Começa, não pensa muito, não. Quando você começar, você vai se aperfeiçoando, você vai percebendo o que foi legal, o que não foi tão legal assim, o que você pode melhorar, o que você não precisa mais melhorar porque você acha que tá legal ali. Você vai entendendo e polindo cada vez mais a sua prática docente. E não começa também colocando a sua régua lá em cima, de pensar professores que te inspiram. Você pode até ter alguma inspiração, ou algumas inspirações, mas você tá começando. Aquela pessoa que te inspira, provavelmente ela tem anos e anos e anos, e muitos anos de docência, para ela conseguir chegar naquele lugar que passa confiança, que passa verdade, que inspira as pessoas de alguma forma. Você pode inspirar desde o seu primeiro ano de graduação. Uma coisa que eu aprendi também dando aula é muito isso. Tinha colegas meus de trabalho que tinham práticas ou metodologias de ensino diferentes, mas que não conseguiam conectar-se tanto aos alunos como eu, com pouco tempo de experiência, conseguia. Não estou falando que eu sou melhor que ninguém por conta disso, mas é para pensar que experiência na área não quer dizer tudo. Se você tem vontade, se você vê sentido, se você está aberto, disposto a aprender e a passar o que você sabe, isso já é muita coisa. E os alunos percebem isso do outro lado. E essas ferramentas ou esses desejos e anseios podem também ser muito inspiradores. Por que eu tô falando isso para você? Porque todo mundo tem um começo. Eu tive o meu começo, o professor que você se inspira teve o começo dele, teve os medos e, enfim, questões que o tocaram também. E você tá tendo agora o seu começo. Então, comece. Não acho que você tem que pular essa etapa do início, porque isso é impossível. Só começando que você vai saber como de fato é ser professor e você vai polindo cada vez mais o seu ofício, né? A sua prática ali como professor em sala de aula. Não queira chegar pronto, porque isso não existe. A perfeição não existe e o estar pronto também não existe. E é muito gostoso também esse início. A gente às vezes se agarra num lado mais negativo do começo, mas tem um lado do prazer, da descoberta, do vamos ver como é, que também é muito prazeroso. Então, abrace isso, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Comenta o que você achou desse vídeo. Eu vou adorar ler e trocar uma ideia a mais com você aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Um beijo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E agora eu fico por aqui. Tchau! Até o próximo vídeo.